Boa tarde, gente! Chegamos em dezembro, mês do Natal, mês tão lindo, né? Para encerrar com chave de ouro esse ano que foi tão difícil e renovar nossas esperanças para o próximo ano. Então, eu vou vir de gorrinho para entrar já no clima de Natal. Logo vocês estarão de férias, né? Dia 14 será a reunião de pais. Tá? Depois disso ainda vou continuar com o grupo aberto, passando umas atividades aqui e outra ali, mas vai ser bem mais relax, porque já vai ter fechado notas, né? Não vai ter mais trabalhos, textos para vocês fazerem, então vai ser bem mais tranquilo depois do dia 14, mas antes disso, aula normal, vamos dar uma corridinha com as atividades do livro, tá? Vou passar umas atividades do livro bastante pra gente conseguir chegar o mais próximo do fim, né? Acredito que a gente não vai conseguir finalizar, mas que fique faltando poucas páginas, tá bom? Vamos fazer a página 110 até a 113. Pro, você falou que ia passar só duas, só que tem duas aqui que são só de leitura, tá? Então, são só duas de atividades, ok? Colei esse Papai Noelzinho bonitinho aqui, que todos os dias eu vou colar um pedacinho da barba dele de acordo com os dias, ó. Se chegar pertinho, vocês conseguem ver os dias e eu já colei no dia 1, que é hoje, certo? Então, a gente vai ir fazendo a contagem regressiva e formando a barbinha do Papai Noel, toda caracterizada, certinho, pra gente já entrar no clima, ok? Vamos começar com a atividade de hoje. Vamos começar um capítulo novo, não é uma unidade nova, é um capítulo novo, ok? Que se chama, é o capítulo 8, que se chama Nossos Hábitos de Consumo e a Saúde do Planeta. Então, a gente viu, falamos muito da nossa saúde, né? Da saúde do nosso corpo, o que a gente se alimenta, como a gente vive, se tem bom humor, se lida com as coisas com otimismo, se exercita, se dorme bem. Falamos da saúde do corpo e agora vamos falar um pouquinho da saúde do planeta, que somos nós que temos que fazer e cuidar da saúde do planeta, né? Economizando água, não jogando lixo nas ruas, reciclando, tendo um consumo consciente. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho disso aqui, tá? Começa com um panfleto aqui, falando justamente da questão da água. Quanta água estamos gastando? Então, tem duas imagens aí, a A e a B, que é a represa de Jaguari, em Jacareí, que mostra na fotografia A, na época que ela estava cheia, e na fotografia B, na época que ela estava seca. Então, gastou toda a água daquela represa e a falta de chuva fez com que ela secasse. Aqui do lado tem algumas informaçõezinhas importantes. Então, tem assim, uma torneira pingando por 1 hora gasta 1,9 litro, quase 2 litros. Sabe aquela garrafa de coca de 2 litros assim? Uma torneira pingando durante 1 hora, ela consegue encher uma garrafa de 2 litros. Então, é um desperdício assim, fora do normal. Escovar os dentes com a torneira aberta por 5 minutos. Então, você tá lá escovando o seu dente e a sua torneira tá lá jogando água e indo embora a água. Sabe quantos litros você gasta nessa brincadeira? 12 litros. Dá para encher 6 daquelas garrafas de coca. Muita água desperdiçada, né? Então, tá lá escovando o dente, fecha a torneira. Agora aqui, lavar a louça com a torneira aberta por 15 minutos. Gasta nada mais, nada menos que 140 litros de água. Gente, é muita água. Então, quando você for lavar a louça e ajudar a mamãe a fazer as tarefas de casa, vai ensaboar? Fecha a torneira. Só liga na hora que você for enxaguar e tirar o sabão, tá? Senão você gasta muita água mesmo.
tomar banho por 15 minutos. Então, tem gente que toma banho de meia hora, 1 hora debaixo do chuveiro. O certo é, no máximo, 5 minutos, tá? Em 5 minutos você consegue entrar, se lavar, a não ser quando vai lavar o cabelo, né? Principalmente as meninas, demoram mais, tem que passar um creme, mas nada mais que 10 minutos. Tá bom? Porque gasta muita água. Aqui, se você tomar um banho de 15 minutos, você vai gastar 243 litros de água. Gente, é demais da conta. Então, vamos ter um consumo consciente, né? Pensar mais nas coisas que a gente acaba fazendo no automático, porque prejudica o ambiente. O meio ambiente, desculpa. O que você pode fazer para cuidar da saúde do planeta? Já vimos o que podemos fazer pela nossa saúde. Agora vamos estudar o que podemos fazer pela saúde do planeta. Foi exatamente como eu iniciei esse capítulo, né? Para iniciar, troque ideia com os colegas. Como seus hábitos de consumo afetam a preservação dos recursos naturais? Então, o que você faz no dia a dia que afeta, que acaba destruindo pelo menos um pouco o ambiente? Então, você gastar muita água, você não separar o lixo, o reciclável e o não reciclável, você consumir mais do que você precisa, o uso excessivo de plástico. Então, são várias coisas que a gente faz e acaba prejudicando os recursos naturais, ok? Converse com os membros da sua família. Se faltasse água por 24 horas, o que mudaria na rotina do lar? Então, para aí e pensa, né? Aqui em casa já faltou água mais de 24 horas e foi terrível. Eu nunca pensei que eu ia sentir tanta falta, que eu uso água o tempo todo, né? A gente só tem noção quando a gente perde mesmo. Quando você fica sem água e não tem nada, nenhuma garrafinha na geladeira, você não consegue beber, então você fica com aquela sede insuportável e não tem de onde tirar, seca a torneira. Você não consegue escovar o dente, você não consegue tomar banho, você não consegue fazer comida, porque todas as comidas precisam de água, tá? Para fazer um arroz, para fazer um feijão, para fazer um macarrão, tudo precisa de água. Aí se você não tem, você não consegue nem comer direito. Não consegue beber um suco, não consegue fazer quase nada, tá bom? Então, é uma coisa muito preciosa que a gente tem que cuidar. E aí vocês vão respondendo aqui na frente, tá? Não é só ouvir o que eu tô falando, não. Tem que escrever e relatar aqui o que mudaria na sua rotina. Onde pode ser encontrada a água na natureza? No caderno, faça um ou mais desenhos para ilustrar a sua resposta. Então, essa resposta não é só escrita, tá bom? Eu vou cobrar os desenhos no caderno. Então, tem os rios, tem os mares, tem as represas. Faz 2 desenhos aí para ilustrar essa resposta. Aqui na página 111 é uma atividade prática, bem facinho de fazer, que eu vou querer que vocês façam sim. Geralmente eu deixo passar porque precisa de muita coisa, né? Na outra precisava de uma lupa e muitos não têm em casa, mas nessa daqui eu acredito que quase todo mundo tenha esses objetos em casa. O que precisa? Uma bacia, tá? Aqueles potes, um pote maior para você conseguir armazenar um pouquinho mais de água, um funil, tá? Um funilzinho e um recipiente que marca volume, aqueles copos de medida, sabe? Que geralmente tem, ou até nas jarras de suco, dá pra você ter, tem algumas que tem a marcação delimitando ali os ml e até o litro, você consegue medir o volume da água. Aí vocês vão precisar só dessas 3 coisinhas. O que vocês vão fazer? Vão pegar essa bacia e colocar ali na pia, para vocês lavarem a mão e a água não ir para o ralo. Então, vai colocar a bacia em cima do ralo, para não deixar a água ir embora. E aí, vocês vão lavar as mãos de vocês, lavar de verdade, tá? Lava mesmo, passa o sabão, igual a gente ensinou quando começou essa época de coronavírus. Lava dedinho por dedinho, esfrega a unha, o pulso, lava bem direitinho e armazena a água nessa bacia.
Depois, você pega o funil e pega esse copo de medida ou essa jarra, o que você tiver que consiga medir aí, até uma garrafa de refrigerante que você saiba que ela tem 2 litros, por exemplo, você já consegue, se ela encher, você vai saber que ela tem 2 litros, se ficar na metade, sabe que tem 1 litro, já tem como você ter uma noção de quanto que é o volume da água. Então, você vai pegar esse funil e essa água da bacia, você vai colocar no recipiente para medir o tanto de água que você gastou, tá? Só para lavar a mão. Então, eu quero que vocês anotem aí, façam as anotações de quanto de água foi gasta apenas em uma lavagem de mãos. Um vai dar muito, outros vai dar menos, mas todos vai ser um volume, assim, um desperdício muito grande para uma coisa simples que a gente faz toda hora, praticamente, ainda mais esse ano, que a gente toda hora tinha que lavar a mão e o gasto de água com certeza aumentou, certo? Vamos aqui para a página 112, que é a página, a maioria de leitura e tem um desafio lá no finalzinho. Nossos hábitos e os recursos naturais. Vamos discutir hábitos de consumo. Isso pode contribuir para a preservação dos recursos naturais. O que você tem feito para cuidar do planeta? Você já parou para pensar que nossos hábitos influem não somente na nossa saúde, mas também podem afetar o planeta? É por isso que no dia a dia devemos ter atitudes que favoreçam a utilização de menos recursos da natureza. Considere o exemplo da madeira usada para produzir o papel. Veja alguns modos de consumir o papel que ajudam a reduzir a extração da madeira. Então, cada folhinha aqui, ó, desse livro, cada folhinha desse rolo de papel que tem aqui, foi extraído de uma árvore. Então, o papel ele vem da celulose que sai da árvore e a gente gasta como se não fosse nada, né? Aqui vai falar um pouquinho de como a gente pode utilizar o papel com mais respeito com a natureza, sem gastar ele como se ele fosse lixo. Antes de imprimir algo, visualize a impressão na tela do computador, garantindo uma impressão correta. Você estará reduzindo o desperdício de papel. Então, quem tem impressora aí, ou já teve que usar alguma impressora, sabe que muitas vezes a gente imprime muita coisa errada, porque acaba saindo torto, acaba saindo menor do que a gente queria, ou maior, ou cortou um pedaço. Então, esses são uns cuidados que a gente pode ter, que já evita o desperdício de papel, porque, querendo ou não, muitas vezes quando gasta aquela folha, a gente amassa e joga fora. São raras as vezes que ainda usa como um rascunho, né? Reutiliza aquela folha, mas é como se fosse uma folha perdida e vai para o lixo, uma folha que poderia ter sido bem utilizada. Antes de jogar fora uma folha de papel que já foi utilizada, use o lado dela que ainda está em branco. Assim, você estará reutilizando um papel que ia para o lixo. Então, quando vocês forem jogar uma folha fora, olha se ela está usada dos dois lados, né? Se não dá para você usar para anotar alguma coisa, para fazer uma conta, um rascunho mesmo do dia a dia, de atividades mesmo que vocês fazem, procurem reutilizar essas folhas, não usar um lado só e depois jogar fora, porque já é uma ajuda ao meio ambiente. Finalmente, se você já usou a frente e o verso da folha de papel e não pretende guardá-la, chegou a hora de mandá-la para o lixo. Mas espere, procure encaminhar a folha e outros papéis para serem tratados e reaproveitados. Assim você estará reciclando um material que poderá ser utilizado até mesmo para fazer novas folhas de papel. Então tem, né, muitos lugares tem aqui no meu condomínio tem as lixeiras separadas para papel, para metal, para plástico e são poucas as pessoas que realmente separam, mas é muito importante para fazer essa reciclagem. Quem já viu aqueles cadernos
de folha reciclável. Então é uma folha que já foi usada e eles levam e fazem novos cadernos e usa de novo e recicla de novo para desmatar menos, e isso já ajuda muito a preservação dos recursos naturais, ok? Então, aqui embaixo tem uma listinha, ó. Ao tomar essas atitudes, você estará pondo em prática a fórmula dos R's. Então, são os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir o desperdício, reutilizar o que for possível e reciclar o que for reciclável. Então, esses 3 R's são muito importantes para a preservação dos recursos naturais e para a saúde do nosso planeta. Adote sempre essa fórmula e acrescente pelo menos 2 R's na sua lista: o de repensar os seus hábitos e o de recusar produtos que prejudiquem o ambiente. Como propagandas de papel e embalagens feitas de materiais não recicláveis. Então, sempre procure embalagens que são feitas de produtos recicláveis, né? Que você vai conseguir reutilizar. Tenta evitar o consumo excessivo de materiais que fazem mal para o meio ambiente, muitos químicos, muitas coisas tóxicas, ok? Mas são coisas que vocês vão aprendendo aos poucos, a gente já vai plantando a sementinha desde quando vocês são crianças, para lá na frente, se Deus quiser, a gente ter um mundo melhor e um mundo que ainda esteja bem, né, de saúde, que os nossos filhos, nossos netos tenham um lugar bom para viver, ok? Aqui no desafio. Converse com os colegas e o professor. Desde que acorda até a hora que vai dormir, você utiliza muitos recursos da natureza? Será que você está desperdiçando algum deles? Ou você usa os recursos naturais de maneira ponderada? Ponderada é examinar com atenção, refletir e pensar sobre. Então, você pensa sobre aquilo que você está fazendo ou você só vai desperdiçando? É um conjunto de coisas, né? Que a gente faz no dia a dia que a gente acaba não percebendo. Então, passando muito tempo no chuveiro, deixando aquela torneira pingando, escovando o dente com a torneira aberta, ou indo para a sala escovar o dente, deixar a torneira lá rolando água, na hora de lavar a louça. Então, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente nem percebe, é um costume, né? Mas é bom a gente ponderar, a gente pensar, a gente refletir sobre o que a gente está fazendo, parar, prestar atenção, isso aqui é um desperdício, para a gente conseguir salvar um pouquinho desse planeta que já está tão sofrido, certo? Página 113. Observe as imagens e escreva uma legenda para cada uma delas. Em sua legenda, procure responder o que a pessoa está fazendo ou o que ela poderia fazer para usar os recursos naturais de maneira ponderada. Então, tem aqui, vocês vão fazer uma legendinha para as fotos e vai colocar o que ela está fazendo e o que ela poderia fazer para que aquilo não fosse prejudicial para o meio ambiente. Então, tem a moça aqui, ó, ela tá na frente de uma impressora. E o que ela tem que fazer para evitar o desperdício de papel no uso da impressora? Foi falado já aqui, né? Olhar se a impressão está tudo certinha, usar os 2 lados, né? Depois encaminhar para um serviço que possa reciclar. Então, vocês vão escrevendo aí na legenda. 2, tem a mocinha pegando uma bolinha de papel e jogando na lixeira certa, na lixeira do papel. O que ela tá fazendo? Ela tá ajudando a reciclar e reutilizar aquele papel, ok? Tá fazendo certíssimo. Agora o rapaz aqui do lado, ele tá pegando e jogando o lixo dele em uma lixeira qualquer aí. Isso é certo ou isso é errado? O certo seria ele separar o lixo dele, o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado, colocar em lixeiras diferentes para conseguir o reuso. Então, vocês vão escrever aí na legenda. Agora aqui, tem um rapaz saindo com 1 milhão de sacolas aí, né? Ele não está tendo um consumo consciente, ele está só comprando, às vezes coisas que nem vai usar, por puro consumismo. E a última aqui é a menininha
com uma lixeira cheia de bola de papel, um monte de bolinha de papel na sua mesa, e ela escrevendo, parece que ela escreve e erra, amassa e joga fora. Então ela não tá tendo um consumo consciente desse papel, ela risca um pouco, errou, já joga fora. Muito mais fácil escrever com lápis, apagar, reutilizar, mudar o lado, né? Usar de todas as formas possíveis antes de jogar fora. E a terceira imagem, ou a terceira questão, fala dessa imagem abaixo. Representa uma janela de impressão da tela de um computador. Se você precisa imprimir algo, o que você acha que pode ser feito para que sejam utilizados menos recursos naturais? Então, você vai marcar aqui como que você deve imprimir uma coisa. Então, você tem que ver se não tá torto, tem que ver se a medida que você quer vai sair do tamanho certo na folha, tem que ver se der para usar frente e verso, prefira essa opção. Então, você vai escrever aí algumas especificações na hora de imprimir, tá bom? Que você consiga aproveitar o papel da melhor forma. Essas são as atividades de hoje. É um assunto muito importante, que cada vez mais vai ser falado, se Deus quiser. A gente tem que melhorar muito em preservação dos recursos naturais. A terra tem sofrido muito com o mau uso do ser humano. Então, a gente tem que falar mesmo sobre isso desde quando vocês são crianças e não parar de falar quando vocês crescerem, ok? Respondam tudo direitinho e me mandem. Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp que eu respondo tudo, tá bom? Beijos e até amanhã.